Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus, você tá bem? Tô. Esse é o Arroto Estelar, Arroto Estelar. episódio número 28. E você quem é hoje? Eu sou o Arrotinho. E eu sou o Arrotão, então. Arrotão, duplo sertanejo. Fechou, vamos fazer. Vai fazer mais sucesso que o Zerg E o Zerg Zorg. Zorg. Com certeza. E daí, amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Namastê a todos, muita paz, tudo tranquilo? Tudo uma nice. E aí, sabe o que a gente Suavão. vai falar sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre o quê? Conta aí, conta aí. Eu só vou contar depois de pedir pra vocês se inscrever, pra dar like Verdade? e pra comprar o meu pack do pezinho. Não, mentira. Nossa! Não, Aquele mas pack violento. Não, aquele pack que de sem cortar a unha há uns 6 meses. Ah, carcule. Chega a doer o dedo dentro do tênis. Horror. Tá furando ali o É, tênis tá já, furando. sabe? Não, mas é o flip-flop da Stella Rá-Tim-Bum. Hip flop Essa foi abrindo assim. Não, pessoal, não esqueça de se inscrever, de dar o like, seguir no Instagram, papo.estelar, e seguir o nosso ETzinho que vai ficar fazendo tchucu-tchucu-tchucu-tchucu. Olha lá, já endoidou, já endoidou. Piu. Esse é o nosso Degogs. Nosso ET Degogs. Nosso ET Degogs. DGOGSS no Instagram. Oi, decorou? Segue lá. É pouca letra, né? Mas vamos lá sobre o relato? Bora Quer então. começar? Pode ser? Vamos lá. Então fechou. Então, meus queridos, vou contar aqui pra vocês sobre o relato, né, da noite dos discos voadores. Vamos lá. Com licença. É a noite oficial. Ah, tá. A noite E tem oficial. E tem o Rzinho ali. Ah, entendi. Tem o Copyright. O copyright ali Tem. também. Ah, não. Então, beleza. Perdão. A noite oficial dos no discos Brasil. voadores. In Brasil. E em outros lugares é outra letra. Ah, tá. Daí é outro esquema. Na Tá, Argentina é A. De Ah, Argentina. entendi. Então, no nosso, no caso, é um Bzinho do lado, não é um R. Sim, parece aí porque é muito pequenininho, daí. Mas ele tem o fechadinho ali. É. Ah, saquei. Perdão. Não sabia. Perdão pelo vacilo. Tá perdoado. Dessa vez passa. Segue lá então. Então vamos lá, galera. Tudo começou no dia 21 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, São Paulo. O controlador de voo, Sérgio Mota da Silva, que trabalhava naquela noite no tráfego aéreo, ele não imaginava o que aquele plantão, né, entraria para a história da ufologia como a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Copyright, com B no final, isso. B de copyright. E na noite daquela segunda-feira, né, dia 21, os objetos voadores não identificados, alguns deles com até 100 metros de diâmetro, segundo relatos, foram avistados por dezenas de testemunhas civis e militares em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Em muitos lugares. Em Guaratinguetá, também em São Paulo, né, no caso, o avistamento foi coletivo. Foi tipo do ônibus? Os caras estavam passando de carro, viu? Oh, um OVNI, pum, bateu. Aham. Né? Igual aquele vídeo que a gente viu esses dias. Esse mesmo. O ufólogo Edson mesmo, Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, disse, abre aspas, por volta das 20 horas, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais da Escola de Especialistas da Aeronáutica, testemunharam o fenômeno a olho nu e de binóculo. Fecha aspas. É assim que ele fala. Eu vi vários vídeos dele falando. General? O que ele Coronel? era? Ele era... Quanto mais alto a patente, mais brabo, assim, a pessoa fala. é. aham. É, o brigadeiro só se bate. Parece Tasmania. É mentira. Não, sério, continua. Gente, então. mas sério, não sei se ele fala assim mesmo, tá? Tô brincando. Imagino que não, né, no caso. É possível. É, talvez.
Mas os avistamentos, eles não param por aí. Ai, ai, ai. Vou contar o resto aqui, ó. Os OVNIs, né, no caso, foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo. O que significa que eram objetos sólidos, era durinho, tá? Pois apareceram no radar. Porque se tivesse, tipo, em outra dimensão, fosse algo sutil, não apareceria, entendeu? Tá, você tá me dizendo que se, por exemplo, eu, Daniel, pegasse um polenguinho e jogasse bem alto, bem forte, não apareceria nos Eu radares? acho que precisa de um tamanho... Não. É o mundo da imaginação, não existe tamanho. É um polenguinho do tamanho que pode ser de um tamanho de um 747. Tá. O polenguinho não é duro. Então ele não vai aparecer. Mas ele é sólido? Há controvérsias. Porque ele é bem pastoso, ele tá entre os dois estados. Estado do Rio e De estado São Paulo, entendi. Como é que é A o gente que pode liga- fazer o... Como é que é o quê? O que liga os dois é o minhocão, não? Ah, no meu... Não sei É a qual. ponte Rio-São Paulo. É essa mesmo. Essa mesmo, no caso. Óbvio, né? segue, tá. Eu me perdi aqui. Hoje a gente tá um pouquinho apurado, porque é muita história. Nossa, a gente tem que- é bastante história. Então a gente vai dar um gás aqui, né? não Se a vou- gente conseguir, no caso, né? Porque vai vindo as piadas e a gente perde a linha. Vai dar tudo certo. Mas 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados pelo Todos. centro. Todos. Bah, não, coitados, cara, não. Vou falar de novo, ó. Vai. 5 caças da Força Aérea Brasileira, só 5, foram acionados pelo controle. Todos os 5. Parei, vai lá. Foram assinados pelo... Eles foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea para interceptar esses supostos invasores. E segundo os pilotos, né, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu. Então, tipo, né, ficaram ali de boinha e tal, voar em zigue-zague, fazer curva, né, em ângulo muito fechado, assim, tipo, reto, mudar de cor, trajetória, altitude, atingir velocidade até 15 vezes a velocidade do som, assim. Nossa. Então, é uma coisa que você logo imagina que não pode ser nenhum avião comercial, nenhum helicóptero, nada. Tipo, que a gente construiu basicamente faz isso aqui, né? Sim, e 15 vezes a velocidade do som é quase a velocidade da luz ao cubo. Não é não. Né, não. Né? Aí daí as pessoas vêm, ai, mas Daniel, Amanda, poderia ser uma pipa. Uma pipa. Sim, poderia ser É a Peppa Pipa. poderia ser um pacote de bolacha traquinas voando assim no céu, mas não era, pô. Assim, vamos ser A realistas. pessoa não quer acreditar, na verdade, não adianta. Cara, quando um OVNI aparece no radar, tem perseguição, tem bagulho de força Tem aérea, avistamento coletivo. né? Mais de 1.000 pessoas, muito mais nesse caso, né? Avistam um tal fenômeno, pra mim já virou passeio. Não acredita quem não quer, Eu penso dessa maneira também, né? Mas, né? fora que o controlador de tráfego aéreo, né, o Sérgio da Silva Mota, ele disse, abre aspas. Deixa eu ver como é que ele fala, não sei. Tá. Ele é tranquilo, ele é controlador de tráfego aéreo, ele é de boa. Gente boa. O número dos objetos... Não, vai demorar muito pra eu falar assim. O número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21. Às vezes os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares não registravam nada. Outras, né, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. E a aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais foram descartados. Então aqui a gente já imagina que houve muito mais, só que eles não levaram em conta porque não foi simultâneo, né? Eles tipo, são burros. eles são idiotinhas. Não, mas agora eu vou contar como tudo começou. Once upon a time. Once upon a time. Né? Então, gente, a noite oficial dos OVNIs, ela teve início por volta das 20 horas do mesmo dia, né? Em São José dos Campos, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703 da finada empresa aérea Rio Sul, com destino a Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma luz estranha semelhante a um farol parado no céu. Complicado já, né? Mas daí o cara ficou intrigado, né? E decidiu ligar para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para checar se alguma aeronave seguia em direção de São José dos Campos, né? Ou algo do gênero. E a resposta foi negativa. Nada. Enquanto os dois conversavam, o objeto sumiu. E dali a pouco voltou a aparecer de novo com um brilho mais intenso ainda, né? Aí o Sérgio pegou o seu binóculo,
para observar o objeto um pouquinho melhor, né? E após usar o binóculo, ele notou que o objeto era cintilante e multicolorido. Aí você já fica meio assim, Aí né? já fica Fala, meio "Ih", cabreiro, já né? fala, rapaz. Mas aí começa a complicar as coisas. Porque assim, deixa eu fazer um adendo. A gente vai contar essa história de várias pessoas em, às vezes, locais bem distantes, mas tudo aconteceu no mesmo momento. Aham. Né? É Então, a perspectiva É a perspectiva. de é aquele- cada um. É igual aquele filme lá, do ponto de vista. É, ponto de... Isso, exatamente. Isso aí, né? Então, nesse momento, o sargento, né, reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem, obviamente, do aeroporto, e foi aí que os OVNIs se aproximaram da pista, né? Porém, quando ele aumentou o brilho da pista novamente, os objetos se afastaram. Então, o general ainda, né, depois de um tempo, falou em entrevista que se estavam tentando interagir comigo, não lo sei. Não sei. Não sei. O que eu sei é que se comportaram de modo inteligente. Oh, Tipo, do básico que se Então, espera, né? né? Não era uma pipa. Não né? era uma pipa. Nenhuma, como é que é aquela mudança de temperatura que pega no Ai, radar? aham, não lembro Não. o nome, mas Não é. não era nada disso, não. Imagina, é tudo colorido, o negócio piscava, brilhava. Será que era uma máquina do tempo e dentro estava rolando, sei lá, um show do BTS? Sei lá. Era uma É muito colorido esses negócios deles. Eu vi uns tempo atrás era a passando festa na TV. no avião de Canoas lá, né? Era a festa do trem. Não, só que não faz sentido, porque ele falou que eles se comportavam de forma inteligente, né? Não, tô brincando, tô brincando. Não. Vai rolar, os caras vão querer minha cabeça, não tô brincando. Então, assim, gente, enquanto isso ocorria, pelo menos 4 aeronaves relataram avistamentos naquela noite. Que estavam por ali, passando próximo dali, né? A primeira aeronave foi um avião bimotor Xingu. Uhum. Xingu. 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 Garu, né? Você tem que falar do alfabeto fonético. Não. Tá. Fala no alfabeto fonético. Não, ó. O prefixo era PTMBZ. Pronto, não vou falar no Alfabeto fonético. Não vou. Que voltava de Brasília, Distrito Federal, com destino a São José dos Campos, né, em São Paulo. A bordo estava o coronel Osíris da Silva, que voltava de uma reunião com o presidente da República, José Sarney, e seu copiloto Alcir Pereira da Silva. Falar em José Sarney, eu sempre lembro, a minha avó, a gente tinha casa na praia e tinha muito sapo, né? Era bem longe, assim, a praia, né? Todos os sapos tinham um nome de presidente. Ai, eu não acredito. E o Sarney era o mais gordo de todos. Eu sempre lembro do Sarney. Oi, sapinho de estimação. Teve uma vez que eu quase pisei no Collor. Sério, juro, não tô nem zoando. Ah, esse é o Sarney, esse eu não sei quem, esse é o Fernando Henrique. Eles ficavam só dentro do quintal de vocês? Ah, eles diziam que eram os mesmos, né? Mas vai saber. É que nem a filha do Arthur, a lagartixa lá. É. Vem ver tua filha. É a 50ª lagartixa, mas é a mesma. É a filha dele. Né? Pois bem, a segunda nave foi um modelo Bandeirante da TAM, que fazia a rota de Londrina, Paraná, a São Paulo. O piloto dessa aeronave chegou a informar o centro de controle da área de Brasília, né? Que havia um artefato se aproximando dele, em aparente rota de colisão. Ah, daí os caras já ficaram meio tensos. Já estavam meio esquisitos, já pioraram. A terceira aeronave da Transbrasil também avistou um OVNI sobre a região de Araxá, no interior de Minas. Esse voo seguia de Guarulhos, São Paulo para Brasília, Distrito Federal, né? Uhum. E o piloto da quarta nave, que era um Airbus A300, disse que também avistou um objeto estranho e que não sabia se de fato era um objeto real ou era o efeito de chá de fita que ele tinha tomado antes do Que voo. ele tinha ido. Ah, imagina, cara. Não, tô brincando. Ele tinha tomado um negocinho antes de trabalhar. É brincadeira, gente. Era só 3 aeronaves. Essa quarta aí não, era mentira. É figmento da minha imaginação. Né? Mas assim, voltando aqui, né? Às 9h04 da mesma noite, o general Sérgio fez contato com o piloto do bimotor e perguntou se ele tinha avistado algo esquisito no ar. Pode ser um peido, qualquer coisa, né? Muito superficial não quis isso. falar se você viu um OVNI, né? Então, pelo radar, o controlador disse que tinha detectado 3 OVNIs sobre São José dos Campos. Já quebrou o cara. Já quebrou o cara, né?
E conta pra gente o que aconteceu quando o piloto do bimotor Quando o piloto do bimotor avisou que ele tentaria fazer uma manobra, né, de aproximação do alvo, o piloto ouviu do coronel Osiris, que falou a seguinte frase, abre aspas, todo mundo que tenta perseguir um negócio desses acaba desaparecendo. Aí, dessa vez, né, quem desapareceu pro alívio de todos foi a luz misteriosa, né? Sumiu assim que o piloto começou a manobrar a aeronave. Tipo, a pessoa dá graças a Deus, assim, né? Ah, foi embora, não vou precisar mais me estressar, não vou ter que lidar com os ETzinhos. Já não tô conseguindo vencer os boletos, imagina Calcule ter com... que explicar que eu vi um OVNI, né? Exatamente. Aí, no dia seguinte, esse coronel Osiris Silva, né, ele tomou posse como novo presidente da Petrobras, né, e na coletiva de imprensa, nenhum jornalista lembrou de perguntar algo sobre o petróleo, né, no caso. Azar. Eles queriam saber apenas sobre discos voadores. E apesar de procurado por diversas emissoras, o Osiris Silva, ele não quis comentar o episódio. Porque, né, a gente sabe aquela história, você comenta, você some, entendeu? Não, eu acho que eles... Quem trabalha pilotando e é bem influente, principalmente na Força Aérea, deve ter um memorando onde eles falam, cara, não fale, não fale sobre isso, e se você fala, você vai ser perseguido, tipo, vai ser chato. E essa história aqui eu acho que é muito real, cara. Essa aqui eu não tenho nada pra duvidar dessa história. Não, Com a gente certeza. brinca, mas eu acredito. Eu acredito piamente também, nessa história, né? certeza. E aí, essa noite oficial dos OVNIs, né, é um dos mais importantes casos da ufologia mundial, tá bom? E é o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta. Inclusive, estima-se que houve mais relatos do que no Brasileirão de 82, que a gente tem aqui um episódio sobre, se você não viu, vai lá ver, porque tá bem legal. Que foi, né, o jogo Vasco contra o Operário, onde, nesse caso, em 82, mais de 25 mil pessoas viram esses tais objetos, né? Aí, nesse caso que a gente tá falando, que no caso ocorreu em 86, estima-se que mais de 30 mil pessoas teriam visto esses objetos. Então, ganhou, né? E em questão de números e tal, o Brasileirão de 82 havia entre 1 e 3 OVNIs em regiões próximas, né? Enquanto, nesse caso, por meio dos radares e relatos, teria mais de 21 OVNIs. E em 3 estados diferentes. O do Brasileirão também foi visto em outros estados. Deu pra ver do Paraná, de São Paulo, não lembro qual outro lugar. Por isso que estima-se 3, porque tem coisas que foram vistas quase ao mesmo tempo. Sim. E tem coisas que foram vistas... tem gente que diz que viu 1 a 2 luzes no estádio, né? Então, tipo... É porque acho que é difícil de... às vezes a pessoa tá meio com a labirintite atacada ali, também começa a ver meio embaralhado, não sei, mas... Tá meio tonto, assim, começa. É o chá de fita, exatamente. E algum tempo depois, o Osiris Silva falou que, abre aspas, não definiria o que aconteceu como uma invasão. Em nenhum momento houve qualquer comportamento hostil por parte das inteligências que operavam aqueles aparelhos, fecha aspas. Tipo, os caras não vieram pra encher o saco, nem nada, assim, sabe? Essa história é muito interessante, né? Até porque no momento que isso acontecia em um local, que nem a gente acabou de contar, o primeiro fato isolado, né? Esse foi o primeiro, foi a história do coronel, general, não lembro, comandante camarada, meu amigo, meu irmão, amigão, desce mais uma rodada, né? E esse foi um dos relatos que a gente viu na pista de pouso ali e tal. Agora, tem um outro relato que é do fotógrafo Adenir Brito, né? Que também estava de plantão naquela noite, né? E era o repórter fotográfico, né? Que nem eu já falei. E por volta das 21 horas, atendeu uma ligação na redação do jornal Vale Paraibano, que ele falou: tem um disco voador sobre o jornal. Bah, você escuta isso, você é fotógrafo, você, pega a Nikon, teu case ali, pega tua Nikon e vai embora. Disse uma voz masculina no telefone. Brito imaginou que fosse trote, mas por via das dúvidas, ele e a repórter Yara de Carvalho resolveram investigar, né? Esperta ele, já levou mais um pra não chamar ele de louco. Né? Tem que ser. Então, né, no pátio do jornal, eles avistaram luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Com sua Nikon, com lente teleobjetiva de 500mm e filme ASA 6400, o repórter tirou algumas fotografias. Ele disse em entrevista: entre surpreso e emocionado, registrei aquele momento. Nunca mais avistei nada igual. Aquela aparição jamais será apagada da minha memória. Cara, Milos.
Ele era locutor. Ele era locutor, aham. Né? Então, um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados do ufólogo americano James J. Hurtak, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. Hurtak explicou que o material seria analisado pela NASA e 36 anos se passaram e os negativos nunca foram devolvidos. E nem vão. Mas Hurtak comentou alguns anos depois. A conclusão que ele chegou foi que aqueles objetos eram mesmo do, entre aspas, espaço sideral. Uau! Né? E, ao meu ver, estavam monitorando instalações militares e industriais do Brasil. O que faz sentido, porque agora a gente vai contar... Esse foi só um adendo de outro caso que ocorreu. Essas fotos aqui, se eu não me engano, se você procurar o nome do cara e procurar OVNI no Google, com certeza você deve achar alguma coisa. Sim. Não sei realmente da procedência, porque eu não sei se ele tirou cópias do negativo, né, antes de entregar, ou se ele não fez nada. Eu acredito que ele tenha tirado cópias, então, obviamente, né? não sei, né? Às vezes, tipo, é tudo muito rápido e tal, e vai que o cara não... Mas um mês depois, o cara foi lá. Então deu tempo. Talvez tenha dado tempo mesmo. Grampeado em todos os posts. Esse filme ASA aqui que você falou, ASA 6400, eu acho que é ISO 6400. Ah, é? Tava de noite? Então precisava de um ISO mais alto. É? Eu acho que não sei. É o filme. O filme? Filme. ASA 6400? Porque geralmente no... Eu conheço o ISO, mas daí eu vi a ASA. Deve ser. O ASA, o ISO. Agora não sei, e agora? Depois do episódio eu vou procurar. Pra ver se tá certo. Se tiver errado no final do episódio, eu vou gravar um peidão aqui nesse microfone. Não vou não. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês então sobre a perseguição que é desses OVNIs, que já é uma coisa à parte também, história né? Paralela. Acontecendo tudo, é tipo lá o ponto de vista mesmo. Sabemos que o risco de um desastre aéreo, né, era possível na concepção humana da coisa. Os tais objetos, além de intensa luminosidade, eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave, como a gente já tinha falado antes, né? E para agravar a situação, sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa aérea, né, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos, e a Academia de Força Aérea em Pirassununga, São Paulo. E por essas e outras, né, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, foi logo notificado do que estava acontecendo. Dali uns instantes, né, 3 caças da FAB, 2 F-5 e um Mirage, entraram em ação. Aí o primeiro deles, né, um F-5, o prefixo Fox Alpha Bravo 4848, o pilotado, né, pelo tenente Kleber Caldas Marinho, partiu da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, às 22h34. O segundo caça, um Mirage F-103, de prefixo 4913, comandado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, saiu às 22h48, né? Decolou da base aérea de Anápolis. E o terceiro, um F-5, prefixo Fox Alpha Bravo 4849, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, 22h50 da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Aí os 3 aviões de combate, né, receberam essa mesma missão, interceptação não agressiva. Ou seja, né, embora os caças estivessem armados, eles tentariam uma aproximação pacífica ali, tranquila, e, adivinha só? O quê? Eles não conseguiram. Que dúvida. Que dúvida, né? Quando os caças tentavam se aproximar dos alvos, eles desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares. E dali a pouco reapareciam em outro lugar. Aí o ufólogo Ademar José Geverd disse, abre aspas, tudo ali foi muito curioso e inusitado. Desde o tamanho dos objetos, né, o maior deles, provavelmente a nave-mãe da frota tinha 11 quilômetros de extensão. Nossa. Até a sua tecnologia era imensamente superior à nossa. Os caras estão bilhões de anos à nossa frente. Era o tamanho de um pau de selfie. Isso, Ele bem lá que dei a foto fica pequenininho, não dá nem pra ver. Daquele do gigante do João do pé de feijão. O pau de selfie do João. Pau de selfie. Não, o gigante. O João tem o nosso tamanho, pô. Não, mas é que o João precisava de um pau de selfie grandão pra ele Pra tirar conseguir selfie com um gigante, claro. Sim, faz sentido. Entendeu? Perdão.
Então, né? Imagina 11 km de extensão, cara, os caras deviam estar peidando fofo, velho. Peidando Peido com gravidade, né? Bom, assim, todo peido tem uma certa gravidade, né? Mas não no sentido de peso e sim de perigo, né? Porque, né, se você sente, né? Bom, mas esse era com gravidade de peso mesmo, só pra resumir mais ou menos a história, né? Entendi. Então, e agora, Amandinha? Pra onde que a gente vai? Pelo sim, pelo não, os pilotos foram orientados a acionarem o modo rojão. Ou seja, esse modo rojão aqui é os peidinhos, é os peidinhos que você dá. Ou seja, manobrar as aeronaves com as luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativado. O Brasil tem um modus operandi para OVNIs, você sabia disso? Eu não sabia, mas imagino que tivesse. Geralmente os oficiais de alta patente, eles relatam que no Brasil não se atira em nenhum OVNI, nada, porque não representa ameaça. E também eles acrescentam que como eles não sabem como eles reagiriam, né, no caso se fossem atacados, é melhor evitar. E que, ao contrário do que é divulgado oficialmente, a gente sabe muito bem com o que estamos lidando. Sabemos, né, muito bem com o que estamos lidando. Eles sabem o que é. Isso não é novidade pra ninguém. Sim, tipo, há muito tempo, né? Tá louco. E um dos operadores do Centro de Operação Militar chegou a cogitar uma hipótese de que os artefatos observados pelos oficiais eram, na verdade, aeronaves de espionagem. E em relatório, né, o piloto solicitou que fosse averiguado se havia um porta-avião de bandeira estrangeira no litoral brasileiro. Mas nada foi encontrado. E aí o capitão Jordão, que pilotava outro F-5, né, prefixo FAB, né, 4849, realizava buscas visuais na região de São José dos Campos. Quando às 22h59 foi informado pelo seu controlador de voo, o sargento Nelson, que havia numerosos tráfegos às 6 horas da sua aeronave, o que significaria que os OVNIs estavam na parte de trás do caça. Ixi. Nesse momento, o capitão Jordão teria dito: controle, preciso informar que peidei fofo. Não dá, meu, eu vou fazer os bagulho que eu vou ler, tem esses... Não, mas foi real. Foi real, peidei fofo. Me prove do contrário. É o boca fofa. É o boca fofa que peida fofo, né? Peida fofo. Então, o piloto, nesse caso, quando ele foi informado que tinha coisas, paradas estranhas, paradas sinistras atrás dele, né? Ele fez uma manobra de 180, né? Na tentativa de visualizar seus perseguidores. Mas não conseguiu avistar nada. Nas imagens do radar, 13 OVNIs estavam atrás dele. 7 de um lado e 6 do outro. Eles estavam basicamente escoltando o F-5 do Capitão Jordão. Capitão Loucura, Jordão. né? Tava escoltadão. Jordão, escoltadão voando no céu do Brasileirão. Não, mas o interessante dessa história, e mais fabuloso, eu acho, para as pessoas que estavam em contato e avistaram esses OVNIs, foi a velocidade, cara. Vamos tentar mais ou menos explicar a questão de velocidade, quão fora de questão qualquer achismo em relação a isso, né? Não consegue nem chegar perto de ser explicado, porque, cara, eu não consigo imaginar um objeto sair de uma posição nula, né? 0 de aceleração, para 13 vezes a velocidade de som bem rápido. Eu não consigo conceber. A gente viu um drone... eu não sei quanto isso seria em velocidade do som, mas acredito que não seria muito. Um drone acelerar de 0 a 200 km por hora em 1 segundo. E parecia uma coisa de outro mundo. Realmente parecia aqueles OVNIs... Tanto que quando a gente viu o vídeo, a gente falou, não, deve ser uma edição, isso daqui, alguma coisa. Porque, tipo, não é nem natural você ver uma coisa dessa. De repente o troço foi embora, assim, tipo... Não, você não consegue ter o... Você não consegue assimilar, eu acho. Porque a gente não tá acostumado, né, com... Então, falando dessa história da velocidade do som, né, a cerca de 800 km dali, em Goiás, o capitão Virato, que pilotava o Mirage F-103, prefixo 4913, aqui, se você não entendeu, a gente tá contando que cada caça que tentou perseguir os OVNIs, relatou, né. O capitão Viriato, né, que pilotava o Mirage, como eu falei, continuava sua missão de interceptação. E às 11h09 da noite surgiu um sinal não identificado a 22 km de distância em seu radar de bordo. Imediatamente o piloto enquadrou seu alvo e se preparou para disparar contra o suposto inimigo. Logo, o Mirage do capitão Viriato atingiu a velocidade de Mach 1.3.
seria algo em torno de 1.600 quilômetros. Uhum. Quando estava a 9 quilômetros do alvo, algo impensável aconteceu. O artefato, né, entre aspas, acelerou de maneira brusca e, pelos cálculos do piloto, chegou a inacreditáveis Mach 15, o equivalente a 18.375 quilômetros por hora. Hercule. Cara, deve ser bom demais ser extraterrestre. Dá pra ir pra praia, fazer Você piscou, você bate-volta. tá na praia. Bate-volta Nossa, rapidinho, mano. entendeu? Pô, será que se fizesse uma fusão do Ligeirinho e do Papaléguas, quem será que ganhava? O OVNI ou o Ligeirégulas? Ligeiréguas. Ele faria o OVNI comer poeira, você não tá ligado. Ou é o Papa Ligeiro. O ligeiro come rápido. Come as batatas bem rapidinho, né? Então, o capitão Viriato ainda falou: se existe avião que possa desenvolver essa velocidade, eu desconheço. Ele declarou isso em entrevista ao programa Globo Repórter da TV Globo em 1993. Faz tempo. É, né? E a título de comparação, o avião mais rápido da história era o, não sei se ainda é, né? O North American X-15. Em outubro de 67, ele atingiu sua velocidade máxima de 7.274 km por hora. É muita loucura. Muita loucura, né? E ao longo da noite, mais 2 caças Mirage foram acionados, um prefixo FAB 4918, pilotado pelo capitão Rodolfo Silva e Souza, e outro FAB, um prefixo FAB 4917, comandado pelo capitão Júlio César Rosenberg. O primeiro decolou às 11h17 da noite e o segundo às 11h46. 5 caças no Brasil pra ver um bagulho. Pra ver. Tem alguma coisa errada. Tem coisa estranha aí. Então, ambos saíram da base aérea de Anápolis, em Goiás, e nenhum dos dois teve qualquer contato visual ou através do radar de bordo com qualquer objeto voador. Eles saíram meio atrasado, né? Então, e 2 dias depois disso, houve uma coletiva de imprensa realizada pelos militares para o esclarecimento do que ocorreu. Vou contar pra vocês essa parte aqui. Conte. A coletiva militar sobre os OVNIs. Ai, meu Deus. No dia 23 de maio de 1986, às 4h30 da tarde, o então ministro, né, da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ele convocou uma coletiva para comunicar, né, à imprensa que Já era. 5... Fomos Acabou. dominados, tá Ferrou. tudo dominado. Ferrou, peidei, como é que peidei fofo? Peidei fofo, ele falou assim. Aham. Ele convocou, né, a coletiva para comunicar à imprensa que 5 caças da FAB perseguiram 21 OVNIs e disse: não se trata de acreditar ou não, só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, diria os senhores que não temos explicação. O cara chamou todo mundo pra falar assim: Não sei de nada. não lo sei, senhor. Não lo sei, o que aconteceu, né? Uhum. E daí, no fim da coletiva, que contou com a presença dos 5 pilotos, né, que... Foi papo sério isso aí. Foi, tudo, claro tá que tudo foi. documentado, tá tudo... a gente não tá falando, uma pessoa viu, não, a gente tá falando da Força Aérea Brasileira. Sim, isso aqui tem toda uma, É o uma equivalente documentação. ao caso dos OVNIs que sobrevoaram a Casa Branca, que a gente contou há uns episódios atrás, só que no Brasil, Meu, o né, bagulho velho? foi brabo mesmo, né? Uhum. E no final da coletiva, né, contou com a presença desses 5 pilotos e dos controladores de voo, né, que estavam de plantão lá naquela noite. O ministro da Aeronáutica declarou que o episódio seria apurado e que dentro de 30 dias divulgariam um dossiê completo. Foi então que após 23 anos Uau. depois... Um pouquinho atrasado. Um pouquinho atrasado. De 30 dias passou para 23 anos, né? É mais ou menos o tempo médio de construir um asfalto no Isso, Brasil. de tapar o buraco ali na frente. Exatamente. Complicado. E aí, em 25 de setembro de 2009, um relatório sobre o caso assinado pelo interino comando da Aeronáutica, interino, né, tá certo? O José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, datado de 2 de junho de 1986, foi divulgado com o seguinte texto. Abre aspas. Acreditamos que o que foi visto no dia 21 de maio de 86 poderia se tratar de uma fusão entre o ligeirinho Papaléguas, também conhecido como ligeiréguas. Você é um doente, cara. Meu Deus do céu. Falou nada. Não deram explicação nenhuma. Ai, Cristo. Azar. Então, assim, o que na realidade foi dito, né, foi que, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Foi isso que ele falou.
Não tinha nada daquele outro Não. assunto, então você Não, mentiu. tudo fruto da minha mente. Tudo figmento da tua Tudo imaginação. pigmento da minha imaginação. Olha, Entendi. eu acredito bastante nessa história. Com certeza, nossa. É um caso que, tipo, é conhecido, né, no mundo, não só no Brasil, é mundialmente Sim. conhecido por ter muitos documentos, muito... né, Porque tem alguns casos que são difíceis de contar aqui realmente, porque não tem muita informação. Então, tipo, você vai pegar lá uma pessoa que falou uma coisinha, outra que falou outra coisa, e daí a gente tenta, né, montar. Aqui Sim. tem muita coisa. Se você for pesquisar, realmente na internet tem muito material, né? Muito Foi uma coisa documento. que aconteceu durante 2 horas. Foi muito Aham, rápido. foi algo rápido. Não é que nem outras histórias que a gente conta que demorou, sei lá, 2, 3 dias, 3 que foi uma noite semanas. inteira, que foi. Aham. Foi bem rápido, né? Mas essa história é de suma importância, né, pra ufologia brasileira Brasileiro e e mundial, né? Aham. eu acho. E, Com certeza. assim, a história é basicamente sei que a gente deu uma apuradinha, mas é que é muitos fatos, a gente tentou deixar de um jeito mais rápido pra não dispersar muito a história. Porque a gente são acaba... 3 pontos de vista, Sim, né? e se a gente acabar ficar falando, enfiando muita coisa no meio, às vezes até pra vocês que estão ouvindo acaba se perdendo, talvez de alguma maneira, né? Então, Eu sei que eu vou mandar o resumão pra vocês e depois do resumão, aí eu vou perguntar o que vocês acharam. Imagina que vocês não escutaram nada do episódio. tá bom. Eu vou contar o resumão agora. Imagina, você tá passando na rua, no shopping, escuta uma pessoa falar isso. Mano, os controladores de voo viram umas paradas sinistras, mano. E, cara, os militares da Força Aérea também, mano. Aí usaram umas luzes no aeroporto pra testar as naves e elas responderam a interação. Aí, logo depois que isso aconteceu, cara, os caras estavam cagados de medo, mano. Mandaram 5 caças atrás do bagulho, que voaram em torno de 400 mil vezes que a velocidade da luz, velho. Você acredita? Já. Né? Pô, aí a suposta nave que eles tanto falam, não fala alto, pode ter gente escutando. Isso é uma pessoa conversando com outra, né? Sou esquizofrênico, tô conversando comigo mesmo? Nossa, mas vamos lá. Aí a nave mãe tinha 11 km de extensão e mais de 21 OVNI voando com os caça. Aí logo após isso, correr, eles levaram 23 anos pra entregar um documento. Basicamente o mesmo tempo que leva pra Corsan voltar e abrir a nossa água quando a gente pede pra... Alô, Corsã! Alô, Corsan? Não, qualquer... Eu preciso ligar minha energia. Sim, senhora, vai levar 7 dias úteis. Tá. Alô, Eu vou- Copel! Alô, Copel. AS Sul. AS Sul! Brincadeira, gente. E daí é mais ou menos isso, é basicamente isso. E agora? Se você ouvisse uma pessoa falando assim na rua, você ia correr dela? Não, eu ia seguir ela ali atrás pra ficar ouvindo mais dessa história, porque eu achei interessantíssima. Perigoso ser raptado e levado pra um beco escuro, vai saber. Ou às vezes ser abduzido. Às vezes o ET Ou às tá vezes o olhando cara lá de é cima, um- lá, eles estão falando sobre a gente, ó. É o Big Brother ET. A Isso, gente é aham. os participantes. Lembra aquele dia que você assustou o ET? Lembro. Não falei isso. As pessoas vão achar que eu sou louco. Mas você é. Não, gente, aqui a gente tem uma teoria que os ETs nos observam a todo momento. O que não é tão louco. Não é, aham. E daí eu ficava falando assim, você tá aí, você tá atrás da câmera. E o ETzinho, oh meu Deus, fomos Eles me descobertos. desculpem, o cara o ETzinho comendo uma pipoca. Ih, Jogando as pipoquinhas pra cima, nós somos meio... descobriram. Fui descoberto. Né? Mas, gente, é isso o caso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, Ah, se ô, inscrever. verdade, né, e lá gente? no Instagram, seguir nós, seguir o Dodô, o The Gogs, né? Deixa E- um comentário aí pra gente, É. né, e tal. Pô, ajuda o canal a crescer, se vocês gostam da gente, beleza? né? E eu mudei o tema do próximo episódio. Não vai ser mais esse, ó. Mostra aqui minha câmera, Douglas. Essa ia ser o próximo episódio, ó. Esse aqui, ó. Ah, não. Põe o da Amanda. A câmera da Amanda. Teorias da conspiração, parte 2. Mas eu andei vendo uns documentários muito interessantes sobre o Egito. Verdade. E a gente gravou um episódio, um dos primeiros episódios falando sobre coisas do Antigo Egito, não do Novo Egito, não existe, mas, né, a gente falou um pouco sobre, mas eu quero voltar nesse assunto agora com câmeras, agora interagindo Aham. de uma maneira um pouco mais diferente para vocês curtirem, trazendo outros assuntos. Aquele assunto que a gente falou sobre aquilo, daquele tópico específico, que era de como eles geravam agricultura e coisas do gênero. Isso aí
vai ficar vai ter pontos que a gente vai falar sobre isso. Só que Mas- agora com uma perspectiva de que... Bem diferente. Não dá spoiler, vou não dar dá spoiler. Mas, cara, o Egito provavelmente não é o que todo mundo pensa. Aham, sim. É. E deixa eu fazer um adendo aqui também. Queria agradecer o pessoal que mandou as respostas lá no Instagram, que a gente abre de vez em quando a caixinha lá pra deixar sugestão, né, pros próximos temas. Queria agradecer todos que mandaram e pedir desculpa por eu não ter respondido. É porque não dá tempo, Sim. né? Poxa, é muita coisa que a gente tem que fazer, muito corrido e tal. Mas alguém mandou essa questão de Egito também. Tá, no E eu próximo não sei episódio quem eu que é. vou... Quando a gente for falar no episódio, a gente fala o teu nome, porque, desculpa, agora eu não lembro quem é você, mas a gente vai citar você, beleza? É. Então é isso. É isso? Valeu, galera. Então, até o próximo Papo Estelar, que a gente vai falar sobre pudins. Mentira. Pudins e...